Parte 2, continuando aqui, ó, parasitose. O que são parasitoses? Doenças ou danos provocados por agentes patogênicos. O que são agentes patogênicos? Mesmo patogênico, causador de doença. Já está escrito aqui, né? Só que nesse caso as parasitoses são causadas por parasitas. Esses parasitas podem ser vírus, bactérias, fungos, vermes, como está ali, vários tipos de organismos. E o que são parasitas, como está escrito aqui? Eles vivem em associação com outro organismo. Gente, eles podem viver dentro ou fora do organismo, mas grudado nele e causando doenças, causando problemas para esse ser, tá? Se nós estivermos falando de parasitas que vivem do lado de fora do corpo do animal ou do ser vivo, a gente chama de ectoparasita. Ecto vem de externo, ok? E se for dentro do corpo, um parasita que está dentro do corpo daquele animal, é endoparasita. Endo é dentro, tudo bem? Então, por exemplo, quem que a gente pode representar como um endoparasita? Vermes, né? Vermes, aqueles vermes que vivem lá no nosso intestino, por exemplo. Esses vermes estão dentro do intestino, dentro do corpo, são endoparasitas. Outro exemplo agora então de ectoparasita, piolho. Piolho fica lá sugando o teu sanguezinho mesmo do couro cabeludo, mas não tá do lado de fora, ele é um ectoparasita. O sanguessuga, já viu o sanguessuga? Ele suga o sangue, ele fica do lado de fora também, é um ectoparasita, ok? E aí o que significa hospedeiro, tá? Hospedeiro é quem abriga esse parasita. Tudo bem? Lembra que eu falei? Ó, tem parasita que fica do lado de fora do corpo, dentro do corpo. Corpo de quem? Do hospedeiro. Tudo bem? Esse hospedeiro que abriga o parasita, ele pode ser definitivo ou intermediário. Qual a diferença entre eles? A diferença é que o definitivo, ele vai estar abrigando aquele parasita adulto, na sua fase reprodutiva. Então ele está lá com um indivíduo, por exemplo, uma tênia, a gente vai ver lá um verme adulto, pode ter um outro verme daquele, eles vão se reproduzir lá dentro do seu organismo. Então eu estou guardando, né, eu estou sendo um hospedeiro definitivo. Hospedeiro intermediário é quando ele guarda, né, ou está com um parasita na sua fase de desenvolvimento, na sua fase de larva, por exemplo. Vocês sabem que tem alguns animais, alguns organismos que passam por uma fase de larva, tá bom? É a fase de desenvolvimento inicial deles. Nesse caso, se eu sou um ser que estou abrigando essa larva, eu estou sendo um hospedeiro intermediário. Tudo bem? A gente vai ver mais lá na frente exemplos da teníase, a doença teníase, tá? E aí a doença teníase, ela tem um hospedeiro definitivo e tem um hospedeiro intermediário. O hospedeiro intermediário da teníase, ela pode ser o boi ou o porco, tá? Dependendo da espécie de tênia. E o hospedeiro definitivo somos nós, os seres humanos, ok? Continuando então. Agora, viroses. Professora, virose é muito fácil, o nome já diz, virose é uma doença causada por vírus. É isso mesmo. Então, virose é uma doença causada por vírus. Exemplos disso daí: gripe, dengue, que a gente falou dele lá no início, sarampo, catapora, cachumba, AIDS, hepatite, poliomielite, herpes, enfim. Tem várias doenças aí que são causadas por vírus, ok? Próximo. Bacterioses. Muito fácil também, professora já disse a resposta. Doença causada por bactéria. Muito bem, é isso daí. São doenças causadas por bactérias. Gente, as bactérias, a gente pode encontrá-las de vários tipos. Professora, preciso gravar esses nomes aqui? Não, não precisa não, tá? Esses nomes esquisitos, cocobacilos, esperipiquetas, espirilos, vibriões, cara, nome esquisito, não precisa saber não. É só para representar os formatos diferentes. As bactérias, elas podem ter formas diferentes, tá? As bacterioses, essas doenças causadas por bactérias, elas são tratadas com antibiótico. Você já escutou falar sobre esse remédio, com certeza.
antibiótico é um remédio que só o médico pode receitar, tá bom, pessoal? A gente não pode tomar antibiótico sem a recomendação do médico. Tem que ter recomendação do médico. E esse remédio, ele mata as bactérias, tá? Então, antibiótico é um remédio específico para bactérias. Então, se eu estou com uma virose, adianta eu tomar antibiótico? Não, ok? Porque antibiótico mata bactéria principalmente, certo? Ok. Agora, o que são, né, as bactérias? São seres unicelulares, então o nome já diz, formado por uma única célula. Procariontes. Caramba, professora, o que são células procariontes? Eu acho que eu não vi isso ainda, não. Células procariontes são células simples, primitivas, tá bom? Pensa assim por enquanto. São células que o material genético, ou seja, o DNA, ele está espalhado lá dentro da célula, não está guardadinho dentro de uma bolinha, dentro de um núcleo, tá bom? Então, isso são células procariontes. São células mais primitivas, são mais simples, tá? Quais são, então, aqui, ó, exemplos de doenças causadas por bactérias? Ou seja, bacterioses, cólera, bronquite, leptospirose, meningite, pneumonia, tuberculose, enfim, várias doenças aí que vocês também já ouviram. Protozooses. Protozooses são doenças causadas por protozoários. Protozoários é um ser vivo também, é um outro tipo de ser vivo, também unicelular, formado por uma única célula. Só que eles são agora eucariontes. Ai, professora, mais uma palavra que eu não lembro. Eucarionte é um outro tipo de célula, diferente da procarionte. A eucarionte é uma célula mais complexa, tá? Então tem várias estruturas dentro da célula. Esse material genético, ele tá guardadinho dentro de uma bolsa, dentro de um núcleo, ok? Isso que são células eucariontes. Protozoários têm células eucariontes. Legal. E aí, esses seres, os protozoários, eles são classificados, dão nome a ele de acordo com a locomoção deles, que podem ser sarcodíneos. Sarcodíneos são esses aqui, ó, é o caso da ameba, tá? É esse formatinho aqui, ó, que forma tipo uns bracinhos. Porque ele se movimenta graças a esses bracinhos. Flagelados. Os flagelados aqui, ó, é esse caso, só tem um flagelo. Flagelo é isso aqui, ó, ele bate, bate esse flagelo e é graças a isso que ele consegue se locomover, tá? Depois, ciliados, que é esse caso aqui. Cílios são como se fossem vários pelinhos aqui, ó, pequenininhos. Esses cíliozinhos, eles também se movimentam e esse movimento dos cílios auxilia na locomoção, tudo bem? E tem os esporozoários, que não tem nenhuma estrutura de locomoção, tá bom? Lá no livro de vocês tem um exemplozinho de cada um deles, uma figura mais real de cada um, tá? Agora, quais são as protozooses que a gente tem? Ou seja, provocadas por protozoários. Doença de Chagas, a malária, ok? São protozooses. Continuando. Verminoses. Doenças causadas por vermes, parasitas que se instalam no hospedeiro. Já sabemos o que é parasita, já sabemos o que é hospedeiro, tudo bem? Agora, o que são esses vermes? Verme, normalmente vocês ficam com nojinho de falar deles, mas é um animal, como qualquer outro. Verme são animais de corpo mole, né, mais alongado, enfim, que podem ser os plateumintos e os nematóides. Esses nematóides, antigamente a gente chamava eles nemateumintos. Se alguém ainda falar desse jeito, não tem problema, tá, pessoal? É a mesma coisa. Mas esse daqui é o nome mais atual. Os plateumintos, olha aqui como é que eles são. São vermes que têm uma estrutura achatada. Por isso o nome plateuminto, de plano, tá? O corpo dele é plano, ele é achatado. Exemplo aqui, ó, de plateumintos. Esquistossomo, que causa uma doença chamada de esquistossomose. Tênia, que causa teníase. Ah, mas todo plateuminto é parasita, causa doenças? Não, tá bom? Mas deixa que depois a gente vê isso daí melhor. Mas a gente está falando de doença, esses são aqui os causadores de doença. E os nematóides, os nemateumintos, eles já não têm mais o corpo achatado. O corpinho dele é cilíndrico. E aí nas pontas, conforme vai indo para as extremidades do corpo, vai afilando, vai ficando mais fininho.
Esses são os nematóides, tá? Exemplos deles que causam doença na gente: a lombriga, oxiuro, filária, ancilóstomo. Tudo bem? Continuando então. Micoses. Gente, micose é doença causada por fungo, tá? Os fungos, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Pluricelulares porque tem mais de uma célula. Nós, por exemplo, somos pluricelulares, temos bilhões de células, tá? Eles são heterótrofos ou heterotróficos, a gente já falou o que é isso lá na aula de cadeia alimentar, né? Então, gente, não confundam. Fungo não é planta. Fungo não faz fotossíntese. Fungo é heterotrófico, tá? Ele não produz seu próprio alimento. Ele precisa roubar o alimento de algum meio, tudo bem? E aí, alguns fungos, eles podem ser decompositores. Vimos isso lá também na aula de cadeia alimentar. Outros podem ser parasitas ou associados a outros seres, tá? Quando eles estão ali parasitados, é o que causa a micose, essas doenças. Exemplos, olha, candidíase oral, que é o famoso sapinho que dá muito em criança, isso são fungos, tá bom? Aquelas micoses, ó, entre os dedos, ele sempre fica, o fungo ele se instala em locais de grande umidade, por isso uma importância, umidade e calor, um lugar abafadinho, cheio de vapor de água, com uma umidade, é ali que ele gosta de se instalar, tá? Então como é que vai ser a prevenção? Como que a gente pode se prevenir contra isso? Secar-se muito bem após o banho, principalmente nas regiões de dobras, nas axilas, nas virilhas, entre os dedos, tá? Seca muito bem. Não fica muito tempo também com o sapato abafado, com tênis lá e fazendo o exercício que você vai ficar transpirando e o sapato fechadinho ali. É um ótimo local para o fungo se instalar, tá bom? Então é bom evitar esse tipo de coisa. Agora, última coisa pra gente fechar. A diferença de poluição e contaminação. A gente falou bastante coisa sobre poluição até agora, né? As nossas aulas anteriores foram bem baseadas nisso daí. Poluição, como tá aqui, ó, é uma alteração do ambiente provocada por atividades humanas. Nós vimos várias delas nas outras aulas. Ela causa danos aos recursos naturais e aos seres vivos em geral. Eu acho que não precisa nem falar mais sobre isso, né? Falamos bastante. Só que tem uma pequena diferença entre poluição e contaminação. Contaminação já é quando tem no ambiente organismos patogênicos, ou seja, organismos que causam doença. Então, quando eu digo que um lago está contaminado, eu digo que ele tem ali organismos que causam doença. Não é a mesma coisa que eu falar que ele está poluído. Se eu disser que só está poluído, é porque então não tem, tá sujo, tá com problema, tá causando problema para o ambiente, com certeza, tá matando o animal, tá desestruturando aquele ecossistema, mas não necessariamente tenha micro-organismos causadores de doença. Entendem essa diferença? Então, poluição causa danos à natureza, aos seres vivos? Sim. Mas tem agente que traz doença? Não. Contaminação é um lugar poluído, obviamente, mas que tem agentes causadores de doença, ou seja, os agentes patogênicos, seres patogênicos, tá? Como eu coloquei, ó, micro-organismos, vermes parasitas, substâncias com concentrações nocivas. Nociva é porque causa morte. Tá bom, pessoal? Eu acho que essa aula fica por aqui. Ah, não! Não podemos esquecer da saúde mental, obviamente. Poxa, falamos no início da aula, né, que saúde não está só relacionada à doença, tá também a nossa cabeça, nosso psicológico. E, poxa vida, eu acredito que também algum familiar, alguma pessoa já deve ter passado por uma dessas situações, né? Estresse e ansiedade. Então, a saúde mental, estar bem consigo mesmo para viver com qualidade e fazer as atividades diárias com plenitude, né? Essas situações, gente, de estresse, por exemplo, dentro da área médica, eles dizem assim, que o nosso corpo é até importante de vez em quando ter esses gatilhos do estresse, porque isso faz com que a gente fique em estado de alerta. E ter esse estado de alerta, dependendo da situação,
Isso é importante. O problema tá quando isso se torna muito grande, onde o estresse começa a ser diário, contínuo, o tempo todo, o dia inteiro, tá? Isso daí vai alterar com certeza o seu bem-estar social, o seu bem-estar, como a gente viu, a sua saúde, tá? A ansiedade é a mesma coisa. Ter ansiedade, se for uma ansiedade leve, pequenininha, também pode ser até uma coisa positiva, porque a ansiedade te motiva a fazer a coisa. Caramba, eu preciso fazer aquilo outro. Aí você vai lá e se sente motivado a fazer. O problema, mais uma vez, é quando essa ansiedade se torna grande. E a gente começa a ficar preocupado com tanta coisa que acontece na nossa vida, como está agora acontecendo, né? A gente não pode deixar de falar desse coronavírus. É tanta informação, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que se a gente não se cuidar da nossa cabeça, a gente tem uma crise de ansiedade. E isso vai fazer mal à sua saúde. Isso é a sua saúde, tá bom, gente? Então, cuidar da nossa saúde mental, então ver o estresse e a ansiedade, isso também é muito importante. Não é besteira. Se uma pessoa fala pra você que está com crise de ansiedade, não é besteira dela. É um assunto sério que precisa tomar cuidado e precisa ser tratado. Tudo bem? Então, agora sim acabou, tá, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado. Esse capítulo ele era realmente bem extenso, então por isso que a gente precisou separar em 2 vídeos. Tudo bem? Nos vemos lá na live e nos vemos também lá no Google Classroom. Qualquer dúvida é só falar comigo. Beijo, tchau, tchau!